Meus queridos, tudo bem com vocês? Podem responder nos comentários. Eu quero fazer um comentário aqui e eu peço até desculpa, tá? Porque eu tô com a garganta um pouco ruim. Na verdade, graças a Deus, hoje eu me sinto um pouco melhor e vou continuar tomando cuidados, tomando bastante líquido. Mas quero fazer um comentário a respeito do apagão na Europa toda, né? Quase que na Europa toda, né? Foram vários países da Europa afetados. E eu quero fazer um comentário a respeito desse apagão, né? Eu também cheguei a olhar na página do Instagram do Leonardo Sali, né? Que ele entregou uma profecia a respeito disso. E eu vou deixar aqui também. E as notícias do apagão, né? Que deixaram muitas pessoas assim, com temor mesmo, né? Deixaram muitas pessoas temerosas. Corrida louca aos supermercados, tá um desespero só, todo mundo falando em ciberataque, com medo da Rússia, por causa daquela notícia que nós tínhamos, que era para estocar coisas, tá um pânico. E também aqui em Portugal, em Portimão, na cidade que eu moro, todos os supermercados também já fecharam as portas, porque não podem usar o gerador para deixar a loja funcionando. Porque se usa o gerador, a energia acaba muito mais rápido e depois os materiais, os alimentos, né, que estão ali, que precisam mesmo de estar no frio, acabam perdendo e acaba sendo um gasto muito maior. Vocês não estão entendendo o que é o supermercado, água acabando. Gente, como é que pode? Faz filme, sabe coisa de filme? Faz coisa de filme. Tá sendo uma social aqui, gente. Vai ser dias de engorda. Só pão, biscoito, atum, salsicha, milho, feijão. Eu peguei feijão, cadê o feijão? Suco assim, oh my god. Coragem. Tânia é portuguesa e ela vai falar para vocês também como que tá a situação aqui em Portugal. Olá, olha, está drástico, nós nos supermercados as prateleiras estão todas vazias, as pessoas estão em desespero, é incógnito de não sabermos quanto tempo isto demora, o que se está a acontecer porque ninguém sabe, está a ser muito complicado e que Deus nos ajude, não é? Aqui na Espanha, A respeito do que aconteceu e eu vou dizer o que eu acho desse apagão. Eu acho que não só esse, né, mas teve outros também, que esse tipo de apagão que aconteceu na Europa é um ensaio de que o Senhor tem mostrado que o homem, ele não pode viver sem ele. Gente, é quase que de consenso comum que muitos cristãos concordam que a Europa se tornou um país, veio se tornando com o passar do tempo, um país extremamente ateísta. Um país que, se você falar de Cristo, as pessoas vão querer lhe xingar, as pessoas vão querer dizer que você não presta, as pessoas vão querer lhe maltratar, sabe? Querer fazer coisas com você. Porque a Europa, ela foi incorporando uma filosofia, uma determinada linha de conhecimento de que se você precisa crer em algo que não existe, em um Deus que não existe, você é uma pessoa mentalmente fraca. Entende? E é muito delicado de falar isso a respeito da Europa, que é um lugar tão bonito, né? É um lugar tão bonito, mas é um lugar que precisa ser chacoalhado pela presença de Deus. Mas, Rúbia, tem igrejas na Europa? Tem igrejas na Europa, sim. Não são muitas comparado, por exemplo, ao Brasil, né? Mas são igrejas extremamente paradas, extremamente frias, em que eu já ouvi alguns missionários falando que tudo bem para os pastores de lá viverem adultério e tomarem conta da igreja, tudo bem para essas pessoas. Ou seja, as pessoas que têm igreja lá também são pessoas que não estão preparadas para brigarem espiritualmente pela alma dos europeus. Então, é triste, é delicado e assim,
Gente, o apagão aconteceu, né? Muitas pessoas ficaram desesperadas. Só que supermercados foram fechados, eventos esportivos que estavam marcados foram desmarcados e muitas dessas coisas aconteceram. E aí a gente fica pensando assim, mas as pessoas ficaram extremamente desesperadas, por quê? Né? É através da luz que é possível você enxergar muito melhor, ter energia elétrica na sua casa, nos supermercados, nos eventos e no modo geral. Só que eu cheguei a ver vídeos também de pessoas comentando como estava ficando difícil lá. E assim, quem foi que criou a luz? Biblicamente falando, quem criou a luz foi Deus, né? Então, se as pessoas precisam tanto da luz, principalmente da luz solar, porque a luz solar a gente enxerga melhor, dá energia, não sei o que, a gente consegue fazer as coisas. Então, por que não se aproximam do dono da luz, do responsável pela luz? Porque a Bíblia vai falar lá em Gênesis, né, que no princípio, Gênesis capítulo 1, que eu tô aqui, né, com a palavra, a Bíblia diz no versículo 2 que a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobriu o mar. Ou seja, no princípio era assim que era. Sem a presença de Deus, o mundo é assim. Sem a presença de Deus, tudo é assim. Tudo é assim. E por que quiseram tanto a luz? Por que a luz fez tanta falta? Se eles têm um coração vazio, ou sei lá o que, de não querer crer no Deus, de não querer crer em Deus, então por que precisar da luz? Se ele que é o dono da luz. Vira uma determinada, um nível de hipocrisia, né? Aí o versículo 3, e disse Deus que haja luz, e a luz começou a existir. A luz que é tão útil para a vida do ser humano, para a sobrevivência do ser humano, para as atividades do ser humano. Europa, se você ama tanto a luz, fala com o dono da luz, se aproxima do dono da luz. É essa mensagem que eu quero dar para a Europa e para você também que está assistindo. A luz não é necessária? A luz não é essencial? Luz e água, na verdade. Se o homem ficar sem luz e sem água, ele morre num curto período de tempo. Se você precisa de luz e se você precisa de água, o único que transmite isso é aquele da qual você deve se aproximar. Para finalizar, por que é um ensaio da vinda de Cristo? Por que um apagão é um ensaio da vinda de Cristo? Porque você acha que vai ter essa luz do sol bela e maravilhosa indicando que amanheceu o dia? Não vai ter, porque o dono da luz é Ele. Não vai ter. Vocês vão ter que se acostumar a viver no escuro, sem energia, sem comida, porque vai se acabar rapidamente. Você precisa dele para sobreviver. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 2. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, como os europeus falaram, né? Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas, se você crê no dono da luz, não estão na escuridão, não estará na escuridão. E o dia do Senhor, que não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês, isso é uma mensagem para o mundo, todos vocês
são da luz e do dia. Nós somos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. A última parte. Nós não somos da noite nem da escuridão. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 5. Finalizei no versículo 5. Comecei no 2, finalizei no 5. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Sabe por que foi tão difícil fazer as coisas se virassem a luz? Porque vocês não são da escuridão. É por isso que foi difícil ficar sem a luz. É por isso que foi difícil até fazer eventos, né? Marcar compromissos, coisas que parecem comuns, coisas que são normal, levantar, tomar um café, ir para o trabalho, passar no supermercado, ligar a TV. Comum, normal, mas nada disso é possível. Até as coisas mais simples, de fazer, não são possíveis sem a luz. Não são possíveis sem a luz. E sem a luz, não dá para viver sem a luz. Europa, vocês não são da escuridão. Vocês são da luz. Brasil, vocês não são da escuridão. Vocês são da luz. África, vocês não são da escuridão. Vocês são da luz. México, vocês não são da escuridão. Vocês são da luz. Aleluia. Continentes africanos, vocês não são da escuridão. Vocês são da luz. América do Sul, América Central, América do Norte, aleluia, vocês não são da escuridão. Vocês são da luz. E eu vou finalizar fazendo uma oração. Deus querido, Deus amado, Senhor, como o mundo precisa de Ti, como todas as partes do mundo precisam de Ti, o norte, o sul, o leste, aleluia, centro-oeste, oeste, Deus, todo o universo precisa de Ti, Senhor. Porque sem a luz que Tu falou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz. Sem essa luz, Senhor, não tem como o planeta não tem como funcionar sem essa luz. Oh Deus, as luzes infravermelhas que são responsáveis por tantas coisas, Senhor, sobre a nossa vida. Não vivemos, Senhor. Jesus, Pai querido, passa essa mensagem não só para a Europa, mas para o mundo. Que nós não somos da escuridão, nós somos da luz. E é nessa luz, Senhor, que o mundo precisa dar as mãos, precisa confiar e se apegar somente em Ti, o único que é digno de toda confiança. Oh Deus, o único que merece verdadeiramente ser nomeado, ser falado e ser adorado, Deus. Todos os países são Teus, Pai. Todos os países são Teus. E todos eles precisam de Ti, Senhor. Deus, que haja um avivamento na Europa. Que haja homens e mulheres compromissados com a Tua palavra e com a verdade, Senhor. Para, Senhor, trazer de volta as almas que estão cativas. Oh, Jesus, visita esse lugar, Senhor. Visita esses países. Oh, Deus, e que a Tua presença não saia do Brasil. Que o fogo consumidor do Teu Espírito Santo não saia do Brasil, Senhor. Quantas e quantas doutrinas e ensinamentos querendo deturpar a verdadeira importância do Espírito Santo para o crescimento do avivamento e da obra. Quantos ensinamentos, quantas doutrinas querendo deturpar, querendo deixar as igrejas frias, como está acontecendo na Europa, querendo deixar as igrejas sem a presença do Espírito Santo, mas está repreendido no poder que há no Teu nome. O Espírito Santo não se apartará do Brasil.
As obras e os dons do Espírito não se apartarão. E o fogo, ele vai queimar ainda mais nos corações daqueles que acreditam no teu poder. Oh Deus, se tiver alguém que esteja vendo esse vídeo, que esteja triste, desesperançado, meu Pai, que a tua presença o alcance agora. Que a tua presença o acompanhe nesse momento, Senhor. E que nunca mais, Senhor, ele queira, Senhor, viver. Que nunca mais ele queira cogitar viver sem a tua presença, Pai. Guarda todos, Senhor, é o que eu te peço. Amém.